a sua direção, sua sabedoria, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos, agradecer porque nós estamos aqui, no nome de Jesus, para glorificar a Deus, né, para servir ao Senhor, né, para realmente estarmos aqui exaltando o nome do nosso Deus, excelso, supremo, né, mais uma Páscoa que estamos juntos, e nós louvamos a Deus porque hoje, né, um dia como hoje, ele ressuscitou entre os mortos, e está vivo, né, está vivo, reina para todos sempre. Ele é o nosso Deus, ele é a razão do nosso viver, ele é a razão de nós estarmos aqui hoje, por ele nós existimos. Se ele não houvesse ressuscitado, como Paulo diz, nós estaremos vendo esse texto, né, hoje, seria vã a nossa fé, não teria sentido a nossa fé. Não teria sentido nós estarmos aqui, nós iríamos fazer outra coisa, porque todos nós seremos perdidos, sem salvação e sem esperança. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Graças a Deus podemos aqui louvar a Deus, exaltar o Senhor. E é muito bom, né? Poder estar aqui juntos, glorificando a Deus. Amém? Amém. Então, um saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bondoso e eterno Deus. Amém? Amém. Amém. Então, vamos então orar ao Senhor nesse momento. Vamos pedir a Deus a sua direção, a sua sabedoria, né? Pedir que Ele possa abençoar. Pedir que a Andréia ore ao Senhor. André, por favor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Pai. Amém. Nós te agradecemos, Pai, especialmente, Pai querido, por esse dia tão especial, Pai querido, qual comemoramos o dia da sua ressurreição, Senhor Deus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, por amor às nossas vidas. E nós te agradecemos porque hoje podemos celebrar, Pai amado, a vitória do Senhor naquela cruz. Amém. E através disso temos a vida eterna, Pai querido. Pai, eu te agradeço, Pai querido, por esse dia tão especial. E eu peço, Pai querido, que o Senhor continue abençoando, Pai, as nossas vidas. E que o Senhor continue nos sustentando, Senhor Deus, continuando sempre olhando para a cruz, Senhor Deus. Lembrando que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o Senhor vive, o Senhor reina, Senhor Deus. Um dia também, assim como o Senhor, nós também ressuscitaremos e estaremos contigo, Pai amado. Continue abençoando o teu povo, Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã, que possamos nesse dia nos alegrar, Pai querido. Nos alegrar com esse evento tão especial, Pai querido, que é para nós, Pai amado. Amém. É em teu nome que eu oro, Pai querido, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Então vamos, acima de tudo, vamos cantar um cântico, tá? Depois a gente vai ler um texto da palavra de Deus. Vou pedir que o Cido pode cantar para nós, Cido, por favor? Tem quantos cânticos aí, Cido? Vamos sim. Hã? A gente preparou 3, mas nós estamos com exaltar aqui. Tá. Então, se a medida quiser mais, a gente está aqui à disposição, viu? Beleza. Vamos começar. Vamos cantar um agora, depois de cantar 2. O senhor não iniciou a transmissão. Não, porque eu não coloquei ao vivo, estamos só na sala aqui. Como foi na outra vez. Ah, tá. Estamos só na sala. Se eu pôr ao vivo, tem um lance que alguns não conseguem conectar e acaba saindo da sala. Vou tentar adicionar outros irmãos, porque muitas vezes a pessoa tem que enviar o convite, a pessoa aceitar, depois eu ligar para a pessoa, entendeu? Para ela poder entrar aqui. Ah, tá. Beleza, eu vou tentando outros irmãos aqui. Vamos lá, então. Vamos cantar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Tentar celebrar, tá? Exatamente. Celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou
e hoje vivemos para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Amém, amém, amém. O pastor sumiu? Então vamos lá. Achou. Peraí, voltei. Toshi vai ler para nós o texto, eu apertei errado aqui o botão. Toshi vai ler o texto para nós aqui do 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 19. Tá bom, Toshi? Por favor. Tá bom. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ai, espera só um pouquinho, pastor, é que eu estou no iPad. Saiu o pastor do iPad, meu Deus. Porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
Logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém. Amém, glória a Deus, né? Olha só que interessante, né, esse texto, né? Depois nós vamos estar compartilhando. E é um texto fundamental que o apóstolo Paulo, esse capítulo, né? Ele dedica à ressurreição. Que havia um problema lá na igreja de Corinto, porque muitos não acreditavam, né, que Cristo havia ressuscitado. Alguns, né? Não acreditavam. Talvez achavam que ele era meramente um espírito, não era um ser humano, né? Não foi ser humano como nós. E Paulo diz, né? Ele reforça que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Depois ele fala no versículo 3, é como se fosse uma confissão de fé, né? Uma das confissões mais antigas que nós temos, que é o Credo dos Apóstolos, né? E que não é coisa do catolicismo, é coisa realmente dos primeiros cristãos. Tanto é que essa linguagem que Paulo usa aqui é muito parecida. Ele fala no versículo 3, antes de tudo que vos entreguei, que Cristo também, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele reforça isso. Então nós cremos pela palavra de Deus, né, a fé que nós depositamos, que ele está vivo e que breve voltará. Amém? Amém. Pete, tudo bem, Pete? Como é que tá? Tudo bom? A paz a todos. A paz, tudo tudo bem, bem, graças Pete? a Deus. É isso aí, bom dia. Bem, graças Deus a aí. Deus. Bom dia. Amém. Vamos continuar cantando, louvando o Senhor. Então, Ciro vai cantar mais 2 cantos, tá bom, Ciro? Vamos louvar a Deus. O microfone dele tá mudo. Ô, Ciro, eu acho que o microfone tá mudo o seu, cara. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Também só faltava isso, só. Vai cantar o hino de cruz, né? No Calvário segueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo eu posso esperar, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa usará. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário grande baixou. Tem a cruz para mim, atrativo, sempre amarei
Seu triunfo, meu povo será. Pois um dia de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado, morreu, Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim, tenho nela real salvação. E eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, seu gozo terá. Pois um dia de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre essa cruz, seu triunfo, meu será. Pois um dia a coroa Jesus me dará. Amém. Amém? Amém. Vocês conseguiram ver a letra do hino? Sim? Assim, beleza. É o seguinte, quando estiver cantando, alguém falando, vamos desligar os microfones, porque não fica o ruído, né? Tá bom? Aí, tipo assim, quem tá cantando, deixa quem tá cantando fazer o som aí, tá bom? Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, tá? Eu mandei o link pro pessoal no WhatsApp, o pessoal pelo link consegue acessar, tá bom? Então pode ser que mais algum irmão entre aí na tela aí, tá? Vamos orar ao Senhor nesse momento novamente. Vou pedir que o nosso irmão, a nossa irmã Rosa, tá, Rosa? Ora o Senhor nesse momento, Rosa, por favor. Rosa? Você pode orar, Rosa, para nós? Seu microfone está desligado. Acho que travou a Rosa, né? Rosa, tá ouvindo? Você pode orar para nós, Rosa? Tá, seu microfone está desligado. Microfone. Microfone. Eu acho que tá com problema, pastor. Tá bom. Vou pedir então que a Bárbara ore o Senhor, Bárbara, tá bom? Ore para nós, por favor. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai. Estão me ouvindo? Sim. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por este dia em que o Senhor ressuscitou, Pai. Que o Senhor foi para aquela morte cruel na cruz, para nos perdoar, Senhor. A dor que o Senhor sentiu, ninguém podia imaginar. A resgate de toda a nossa alma, nós te agradecemos, Pai. E
oramos, Pai, que mais pessoas podiam experimentar esse livramento, Senhor, ainda hoje, Pai. Que o Senhor toca as vidas ao nosso redor. Amém, Jesus. Até agora, Senhor, nossos familiares queridos, nossos amigos, colegas, vizinhos, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia no país dessa virose, Senhor. Sim, Pai. Esteja com as pessoas doendo, Pai. As pessoas que perderam queridos, Senhor. As pessoas no hospital. As equipes de trabalhadores de saúde, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, por esta vacina. E nós oramos pela tua bênção sobre ela, Pai. Que venha a cura por este mundo ferido, Pai. Mas mais ainda, que venha a cura espiritual, Senhor. Que venha reconciliação, Pai, entre você e teus filhos, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor sumiu. Amém. Muito bem, então vamos dar continuidade. Vamos cantar mais um cântico, tá? O André tem algum cântico, André? Vamos cantar um cântico com o André aí. Tudo bem, André? Não, pode deixar os dois aí, pastor. Tá bonito. Assim, não, mas depois eles vão cantar mais. Eu quero ouvir sua voz também. Dá um tostão da sua voz aí. Só um minutinho. Então tá bom. Então vamos cantar mais. Tudo bem com todos vocês, né? Tudo bem, Pete? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Toshi? Tudo bem, André e Cido? A Rosa deve estar tudo bem, que eu tô vendo só o braço da Rosa. Ah, tá bem. Rosa tá quietinha. Alta, Rosa. Então tá bom. Vamos cantar. Edna, tudo bem, Edna? Tudo jóia? A Edna tá aqui comigo aqui, pastor. Então tá bom. Vamos louvar o Senhor. Vocês estão conseguindo ouvir? Ok. Eu sei que foi pago para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos
iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Muito bem. Vamos então para a nossa mensagem, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 19. É o texto que nós lemos, né? Que a Toshi assim leu para nós. E é um texto fundamental, né? Um texto muito importante, escrito por Paulo. Paulo que foi, conforme ele assim fala em outros textos, né? Que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Cristo e ele foi como um nascido fora de tempo, né? Ele não teve ali com Jesus, não andou com Jesus, ele perseguia a igreja, mas ele teve uma experiência com Jesus, com Cristo ressuscitado, que apareceu para ele, né? Tanto é que ele fala aqui, né? E que ele apareceu para ele, né? Como um nascido fora de tempo, né? Então, ou seja, Paulo tinha essa convicção, né? Essa convicção da ressurreição de Cristo. E Cristo, nós celebramos na sexta-feira a sua morte, ele venceu, né? Como nós cantamos aqui o hino, né? Que no Calvário se ergueu uma cruz, e nós amamos essa cruz, né? Nós amamos a sua mensagem, né? Que iremos proclamar essa mensagem até o dia que Cristo nos levará para a glória celestial, né? Até o dia que nós partirmos, ou seja, nós estaremos pregando, e que essa mensagem seja pregada, ela jamais será apagada, né? A chama do evangelho, por mais que a igreja é perseguida, por mais que a igreja seja, por mais que o evangelho seja proibido ao redor do mundo, e nós vemos que a perseguição tem aumentado, né? O ódio aos cristãos, o ódio a essa mensagem que transforma, que salva pessoas, né? Que tem salvado vidas, tem aumentado no nosso mundo. Não pense você que isso não possa chegar no Brasil, né? E, ou seja, ninguém há de apagar essa mensagem. Ninguém. Por mais que seja nos países perseguidos, é onde a igreja tem mais crescido. Interessante, né? Nesses países onde há dura perseguição, é onde o evangelho está sendo pregado e vidas estão sendo salvas pelo poder que há em Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, que está vivo, né? O seu túmulo lá em Jerusalém está vazio. Está vazio. Se você for lá, vai ver o túmulo vazio. A Rosa esteve lá, pode testemunhar para nós que o túmulo realmente está vazio, né? E, ou seja, nós temos essa esperança. E é isso que Paulo vem dizer aqui nesse texto, né? Nesse texto. E ele faz a seguinte pergunta, né? E se Cristo não ressuscitou? Né? Olha só o que ele fala, né? Ele coloca essa condição, né? E se Cristo não havia ressuscitado? Como é que estaríamos? Né? Como estaríamos nós hoje? O que seria de nós se Cristo não havia ressuscitado? Eu vou pedir para alguns irmãos aí ler novamente, como nós fizemos na sexta-feira. Vou pedir que, sempre nesse mesmo capítulo, tá? Capítulo 15. Então, eu vou pedir que a Toshi leia o versículo 13, tá? O Marcelo, o versículo 17, tá, Marcelo? O André, o versículo 14, tá? 1 Coríntios, capítulo 15. É o texto que nós estamos lendo. Capítulo 15. Tá? Então, vamos lá, vou repetir de novo. Toshi, versículo 17. Tá? 13, pastor. Perdão, 13. Marcelo, 17. O André, o 14. A Pete, versículo 15. André, versículo 17.
Tá? Com o versículo 15, viu, pastor? O seu é o 15, é. André 17, você é o 15. A Bárbara o 18, tá? Todos conseguiram aí? Vamos lá? Vamos lá, então. Qual que era, Marcos? O seu é o 18. Qual capítulo mesmo? 15. 1 Coríntios 15. Ah, tá. 15 e 18, tá? Eu peço que os demais, todo mundo desligue os microfones e depois, quando for ler, você liga, tá? Ok? Vamos lá, então? Toshi? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Muito Cristo bem. não ressuscitou, é vã a nossa Vamos por partes. Vamos por partes, tá? Eu vou pedindo a você ler, eu vou comentar, depois cada um vai lendo, tá bom? Ok? Desculpa que eu não expliquei no começo. Muito bem, versículo 13. E se não há ressurreição, lê de novo, Toshi, por favor. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Muito bem. Por que Paulo falou isso, né? Porque lá em Corinto, dentro da igreja, olha só, dentro da igreja de Cristo, né, lavada e remida pelo sangue dele, né, formada por pessoas que, teoricamente, creram e aceitaram ele como Salvador, havia uma heresia dizendo, não, é impossível a ressurreição. É impossível. Tanto é que Paulo diz, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum entre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo está falando para cristão. Vamos voltar um pouquinho o filme. Lembram lá, na época de Jesus, que os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não? Lembra? Eram grupos rivais. Né? Entre os judeus não havia várias denominações. Hoje, sim, há vários grupos de judeus. Né? Hoje há vários grupos de judeus. Até tem uma piada que os judeus fazem, que é bem interessante, que diz que um judeu teve um naufrágio e ele foi parar numa ilha. E ele construiu lá na ilha 2 sinagogas. Aí um belo dia chegou alguém lá para salvar ele e tal, e perguntou, mas vem cá, por que está só você aqui? Por que você construiu 2 sinagogas? Você é o seguinte, essa aqui o que eu frequento, aquela nem passa na porta. Aquela nem passa na porta. Então eles têm essa ideia, né? Ou seja, naquela época havia um grupo só de judeus. E naquela época havia uma só igreja. A igreja não havia se dividido ainda. Né? Então, dentro da igreja havia pessoas que acreditavam que a ressurreição era impossível. Mas era o centro da pregação. Né? A ressurreição de Cristo é algo fundamental. Se nós negarmos, somos heréticos. Se nós negarmos, nós apostatamos da fé. Estão entendendo? Você não pode negar o nascimento de Cristo virginal, você não pode negar que ele era homem, 100% homem, 100% Deus, você não pode negar a sua morte, porque na época de Paulo já havia pessoas que avisavam, que criam, né? Havia uma doutrina, você vai ver no pano de fundo do Novo Testamento, alguns que falavam que Cristo era um espírito, então lá na cruz foi uma encenação, foi algo assim, como é que se diz? Encenado. Ele não morreu realmente, não correu sangue lá. Estão entendendo? E, por último, a ressurreição. Então, Paulo diz, se não há ressurreição, se a ressurreição não pode acontecer, Cristo não ressuscitou. E nós, em contrapartida, quando morremos, ficaremos na morte. Não ressuscitaremos. Estão entendendo?
Vamos lá para o segundo versículo. Versículo 17, Marcelo, por favor. Se Cristo não ressuscitou, estamos aqui, irmãos, perdendo tempo. Estão entendendo? Não tem sentido. Não tem sentido nós estarmos aqui. Não tem sentido nós poderíamos estar dormindo, estarmos preparando aí o nosso almoço, né? Para quê? Sabe, Jesus, não tem, a Páscoa nem teria sentido, né? Como para muitos por aí. Né? Talvez muitos até afirmam que ele ressuscitou, mas no fundo não acreditam, né? Não acreditam. Né? Hoje, muitas pessoas que vivem, né, que acham que tem tudo na vida, não querem saber de Deus. É os chamados, né, ateus orgânicos. São pessoas que se tornaram ateus sem passar a acreditar dessa maneira. Por quê? Porque ele tem saúde, ele tem comida em casa, tem seu trabalho, tem tudo. Para que precisa de Deus? Ele pensa dentro dele que pecado para ele, ó, não existe. Não existe. Tem muitos assim. Inclusive no Brasil. Né? Muitos assim. Mas aqui Paulo fala, se ele não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo, a nossa fé é vã. E nós ainda estamos afundados em nossos pecados. Nossos pecados não foram perdoados. Nós não temos o perdão. Porque ele não morreu, ou se morreu, o diabo venceu ele. Estão entendendo? Então, ou seja, glória a Deus porque ele ressuscitou e através dele nós temos o perdão dos pecados. Através dele nós temos a purificação dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Hoje é um dia para glorificarmos a Deus. Louvarmos ao Senhor porque ele está vivo. E o pecado está com seus dias contados. Porque tudo isso há de acabar, porque nós iremos para a glória celestial, estaremos para sempre com Cristo, né? Livre de todo mal, de todo pecado, de toda perdição. Né? Estaremos para sempre com o Senhor. Né? Iremos para a igreja triunfante, que triunfou, né? Que venceu. Amém? Muito bem, vamos lá para o próximo versículo, versículo 14. O nosso irmão André, por favor, André. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, o que acontece? A nossa pregação que é vazia. A nossa pregação não tem sentido. A nossa pregação não transforma vidas. Estão entendendo? Não tem nexo. Se nós olharmos, meus irmãos, olhem, por exemplo, comparando o cristianismo com outras religiões. Onde está o líder deles? Onde está o Deus dessas religiões? Estão no túmulo. Né? Onde está Maomé? Maomé está no túmulo. O túmulo está lá em Meca. Todo ano, as pessoas peregrinam para Meca. Né? O muçulmano ele tem como princípio, um dos princípios dele, de aquele que pode, claro, eventualmente, peregrinar uma vez para Meca. O túmulo está lá de Maomé e está sepultado. Mas o túmulo do nosso Senhor está vazio. Amém? Como Paulo diz aqui, que ele ressuscitou, né, dos mortos. Depois ele fala, versículo 5, ele diz, e apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12, né, junto com Pedro, foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, ou seja, ele deve ter reunido uma plateia ali de 500 pessoas, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Né? Ou seja, ele foi visto, né, e é real.
Flávio Joséfo, que é um escritor, não sei se vocês já ouviram falar nele, é um escritor judeu, não cristão, judeu. É um escritor reconhecido pelo meio acadêmico e tudo mais. Escreveu muitos livros na época de Jesus. Ele escreve um livro dizendo que Cristo havia ressuscitado e que ele andou ali em Jerusalém, que foi visto por várias pessoas, né? Então, ou seja, é real. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é mentirosa, a nossa pregação é vazia, a nossa pregação não tem nexo, a nossa pregação leva para a morte, não para a vida. Essa mensagem, para que eu vou dar minha vida, como eu acabei de cantar, até morrer eu a vou proclamar? Né? Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas perderam a sua vida, foram queimados na fogueira, foram pendurados no madeiro, foram até crucificados como Senhor. Até hoje, nos nossos dias, lá em muitos países onde há dura perseguição, pessoas são crucificadas. São pessoas que estão fazendo isso sem sentido. Mas Paulo diz, não, Cristo de fato ressuscitou. Amém? Versículo 15. A nossa irmã Pete, por favor, Pete. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificados de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Muito bem, olha só, ele fala, se Cristo não ressuscitou, nós somos o quê? Falsos, mentirosos, falsos profetas. Nós testemunhamos algo que não aconteceu. Estão entendendo? Algo que não aconteceu. Porque Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Seríamos os mais mentirosos. Seria a maior mentira que o mundo já conheceu. Nós proclamamos as boas novas. E essa mensagem da ressurreição é a grande notícia, né, que os anjos falaram para aquelas mulheres quando chegaram ali no túmulo. O que eles falaram? Porque buscais entre os mortos ao que vive? Ele já ressuscitou, não está aqui. Vinde ver de lugar onde estava. Chegaram ali e viram só o linho, só o pano, né? Porque os judeus até hoje têm esse costume, né? Para quem não sabe, o judeu até hoje ele não pratica o mesmo ritual que nós praticamos, né? Nós pegamos a pessoa, colocamos a melhor roupa, a roupa que ele gostava, né? Assim, colocamos um terno, né, na pessoa, se é homem coloca um terno, se é mulher coloca um vestido e tal, e alguns colocam ali uma foto dentro do caixão, colocam ali algumas coisas e tal, cada um tem sua prática. Mas os judeus não, eles enrolavam a pessoa num pano, e até hoje eles fazem isso, o caixão eles não colocam flores, da maneira simples, e sepultam a pessoa, daquele jeito, né? Então, Jesus foi assim, sepultado com toda simplicidade, como era costume deles. E elas foram ali para preparar o corpo depois do sábado, porque era o princípio dos judeus não trabalhar no sábado, não fazer nada no sábado. E ali ele recebe a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Está vivo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glorifica o Senhor, né, por essa grande notícia. E nós temos que proclamar essa notícia. Muito bem. Versículo 17. A nossa irmã Andréa, por favor. Acho que o microfone está desligado aí. Pronto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Muito bem, né? Como nós já vimos já, né, no início, né, esse versículo. Já foi lido pelo Marcelo também. A nossa fé é vã e os nossos pecados continuam. Né? Deus, os nossos pecados praticados há muitos e muitos anos atrás, até mesmo os de agora, não tem redenção. Não tem justificação. Estamos tremendamente perdidos. E o pior, estamos separados de Deus. Estão entendendo? Estamos separados de Deus. Separados do Senhor.
Porque a Bíblia nos ensina, em Isaías 59, que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. Mas essa separação foi eliminada através de Jesus. Ele é a ponte que nos liga até Deus, né? Ele é a ponte que nos leva até o Senhor. Então, nele, nós temos a certeza, a restauração e o perdão dos pecados. Então, é isso que Paulo diz para a igreja. Olha, vocês, né, que querem, vocês vão justificar pelos seus próprios méritos. E não é isso. É nos méritos de Cristo. Porque só ele pode perdoar pecado, porque ele venceu. Porque ele morreu, se entregou, levou sobre si os nossos pecados, toda a humanidade, mas ressuscitou e venceu a morte. E venceu o mal, venceu o pecado, venceu as trevas. Então, nele nós temos o perdão. Versículo 18, nossa irmã Bárbara, por favor. Ainda mais, os que adormecerem em Cristo estão perdidos. Muito bem. Né? Os que dormiram em Cristo pereceram. Estão perdidos. Então, ou seja, a esperança que nós temos da salvação, né, antes de morrermos. Porque não há salvação pós-morte. A salvação você alcança antes da morte, crendo em Jesus pela graça. A escada para o céu é Jesus, não há outra. Então, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram na esperança, aqueles que depositaram sua fé em Jesus, que trilharam a sua vida inteira, né, crendo em Jesus, eles estão perdidos, né? Estão mortos, separados de Deus, condenados à morte eterna, condenados ao lago de fogo, né? Onde o verme não morre, né? Onde a agonia e é o tormento eterno. Então, ou seja, Cristo ressuscitou para livrar essas pessoas, para dar garantia para cada um de nós hoje, para que possamos descansar em Cristo, né? Estarmos após a morte para sempre com Ele e reinaremos e voltaremos com Ele e ressuscitaremos para todo sempre. Amém? E o último versículo, versículo 19, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, somos as pessoas mais infelizes. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Estão entendendo, irmãos? Olha só que interessante. A nossa alegria não está em bens. A nossa alegria não está nesse mundo. A nossa alegria não está nas coisas que esse mundo oferece. A nossa alegria está em Deus. É dele que vem a certeza da nossa salvação. Ele, Jesus, eu fico imaginando Jesus, ele veio a esse mundo, se tornou como um de nós, e andou com toda a simplicidade do mundo. Andou sobre jumento, andou a pé grande parte do tempo. Né? Não tinha, ele disse, não tinha nem onde reclinar a cabeça direito. Né? Andava pelos vales, pelas montanhas, andava à beira do mar, andava no barco, alcançando, falando com as pessoas simples ali. Não teve apego nenhum às coisas desse mundo. Né? Eu vejo hoje quantos líderes, né, cristãos que desfrutam de grandes bens e se gabam disso. Não, nada de errado você ter bens, nada de errado com isso. Mas que isso não seja a razão da nossa alegria, que isso não seja a razão da nossa esperança. Porque nós não levaremos nada disso conosco. Nada disso. Quando Cristo nos chamar, nós iremos como nós somos. E a maior riqueza que nós temos é Cristo. O que nos traz a felicidade, a alegria, é a esperança que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele voltará para me buscar. Essa é a alegria que eu tenho. Essa é a esperança que nós temos. A maior esperança que nós temos é o Senhor. Nada mais do que isso. Amém? Amém. Ou seja, que esse dia possamos, com certeza, com mais intensidade, glorificar o Senhor. Possamos exaltar o Senhor de todo o nosso coração. A cada ano que passa, a nossa alegria deve aumentar. A nossa esperança deve aumentar.
porque nós cremos e servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, não um Deus morto, um Deus que opera, um Deus que cuida de nós, um Deus que conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades. Amém? Amém. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele vive e reina para todo o sempre. Essa é a nossa esperança. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos, nesse momento agora, cantar mais um cântico. Vou pedir que o Cido cante mais um cântico, Cido, por favor. Estaremos participando juntos da ceia do Senhor, tá bom? Vocês todos aí prepararam os alimentos, né? Pastor, agora é a ceia? Vai ter a ceia depois do cântico. Você tem os elementos aí? Não, a gente pega aqui rapidamente, pode deixar. Tá bom, fica tranquilo. Dá tempo de todo mundo pegar, vamos cantar um cântico, tá bom? Depois eu vou dar alguns avisos, a gente continua. Um minutinho, pastor. Pode cantar. Vamos tentar. Deus enviou seu filho para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que a minha vida está em as mãos de Jesus que vive está. Enquanto em mim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, terei na glória, meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus que vive está. Mas eu bem sei que as nossas vidas estão nas mãos de Jesus que vive está. Glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Não sei se todos já prepararam os alimentos. Já. Quem não preparou, corre aí, prepare aí. Antes de nós começarmos a nossa ceia, né? Eu vi uma notícia interessante essa semana, esses dias, de um achado arqueológico lá em Israel. Né? Para quem não sabe, lá em Israel, um tempo atrás, alguns anos atrás, acho que eu até comentei na igreja com vocês, que eles acharam vários textos bíblicos
antigos, em cavernas, né, que são chamados os manuscritos do Mar Morto. Então, os achados mais importantes que reforçam, né, que a Bíblia ela é muito mais antiga do que se imagina, porque até então, muitos céticos, né, até mesmo muitos espíritas, eles falam isto, né, que a Bíblia ela foi feita aqui na Idade Média pelo Papa, né? Mas isso é mentira, porque a Bíblia é muito mais antiga. Então, acharam textos antes de Jesus. E recentemente, agora, por esses dias, eles acharam uma caverna lá em Israel, onde havia outros manuscritos, né, fragmentos, pedacinhos que já, claro, com o tempo, né, muitos anos, mais de 2000 anos, estavam guardados ali, em vasos. Então, muitos rolos, né, a Bíblia era feita em rolos, se desfizeram. E um desses fragmentos que eles acharam correspondia ao livro de Naum. Eu até coloquei no meu Facebook esse versículo, que era Naum 1, versículo 7, né? Que diz o seguinte: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Né? Interessante. Né? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Então, parece que tudo... Claro que tudo tem a mão de Deus, né? Deus permitiu que os homens, os estudiosos, os cientistas, achassem essa caverna para mostrar para eles que a Bíblia é antiga. Mais textos que acharam. E esse texto, ele calha, né? Ele vem calhar com a situação que estamos vivendo. Né? Estamos vivendo um momento difícil, de pandemia, várias pessoas aí ficando doentes. Não só o Covid, mas outras doenças também têm agravado, né? É claro, o Covid tem proporcionado, né, um problema sério, porque tem lotado os hospitais e outras doenças acabam até ficando limitadas para serem tratadas. Cemitérios aí lotados, nós vemos notícias aí na televisão. Isso gera uma certa angústia. Mas nós vemos nesse texto, e a Bíblia nos ensina, que Deus é o refúgio e fortaleza nos dias da dificuldade. Que Deus é a nossa esperança nesses momentos. Né? Trazendo esperança ao homem, que no Senhor nós podemos encontrar paz, né? Esperança. Né? No Senhor nós podemos confiar. Somente nele. Não nos homens, os homens são falhos. Né? Essa doença está provando que não tem rico, pobre, seja quem for, está sujeito, famosos, né? Pessoas de todo tipo, né? Estão sujeitos a isso. Isso está mostrando para o homem que ele não é nada perante Deus. Que Deus é soberano, que Deus é sobre todas as coisas, né? Que Ele é Senhor de tudo. Que os poderosos são limitados. Por mais que eles são poderosos, têm exércitos à sua disposição, têm cientistas à sua disposição, são limitados. Não consegue deter a mão de Deus. Ninguém. Né? Então, que nós possamos confiar mais e mais no Senhor. Amém? De todo o nosso coração. Então, o Marcelo já ajudou, né, Marcelo? Que legal, hein? Legal. Né? Manda para mim depois aí no Zap, aí que eu jogo aí na tela aí para os irmãos aí, poderem ver no final, tá? Muito bem. Vamos então passar para a segunda parte. Vocês estão com os elementos aí? Todos estão aí? Sim. Amém. Então, nós temos aqui os elementos, né, que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, que foi ferido, né, naquele dia triste, né, dia terrível, né, que ele passou. Eu imagino que lá em Israel agora, nesse momento agora, talvez está chegando a primavera lá, mas ainda não está calor, porque lá faz muito calor, mas também lá faz muito frio, chega até nevar. Sei quantos viram que esse ano nevou lá em Jerusalém, toda aquela região, né? Imagino eu que estava frio, talvez. Né? Imagina você depois de ter apanhado, ter chicoteado tremendamente e obrigado a carregar, depois de estar totalmente desidratado, né? E limitado com as suas forças, ter que carregar a cruz até o Calvário e você ter sido, né, aí colocado lá de 2 ladrões. Eu fico pensando naquela cena do ladrão, naquela cruz, quando eles começam, né, um começa a zombar dele, tu não és o Filho de Deus, cadê esta cruz? E o outro, né, clama por misericórdia, né, que fala, nós merecemos. Esse homem não fez nada.
né? E pede para Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo deu certeza para ele ali na cruz de salvação, né? Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu imagino, meus, que Jesus talvez foi colocado num calabouço até esse momento da crucificação, ao lado desses homens, né? E eu creio que eles devem ter conversado ali, eles devem ter falado para eles do amor de Deus, devem ter falado de esperança, e que ele é o salvador daqueles homens. Porque um sabia, né? Um aceitou, né? Um reconheceu, né? Ele como salvador. Então, ou seja, nós temos aqui os elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor que foi vertido, ferido pelos nossos pecados, né? E o texto nos ensina de Paulo, né? Paulo escrevendo aos Coríntios também, capítulo 11, ele fala, né? Ele fala sobre a ceia do Senhor, que ela é importante, porque também, além da ressurreição, havia na igreja de Corinto a questão, havia vários problemas ali, vários problemas, de imoralidade, de divisão, era uma igreja extremamente problemática. Então, uma igreja problemática não é coisa dos nossos dias, não, já havia lá na época de Paulo. Então, havia problema com relação à comunhão, à ressurreição, Então vamos agora fechar os olhos. Vamos ter um momento agora de oração silenciosa, Senhor, confessar nossos pecados, reclamar pela sua misericórdia, e depois estaremos aí participando com alegria das ceia do Senhor. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Feche seus olhos agora nesse momento. Pai, obrigado, Deus, por esse momento que nós aqui estamos. Obrigado, Pai, por participar novamente da ceia do Senhor. Obrigado porque a ceia do Senhor simboliza a vitória, simboliza esperança, simboliza alegria, simboliza a vida. Ó Pai, aceita, ó Pai, nossa adoração, aceita, ó Pai, a nossa gratidão e perdoa os nossos pecados, ó Pai. Que possamos sempre, ó Deus, estar firme contigo, e nós te louvamos porque o Senhor ressuscitou dos mortos e nos trouxe esperança. Amém. E nós temos essa esperança em Cristo. Ó Pai, abençoa esses elementos, abençoa, ó Pai, o pão que nós estaremos partindo, que simboliza o teu corpo. Obrigado, Deus, por esse elemento, e abençoa também, ó Pai, o cálice. Nós te damos graça por ele, que simboliza o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Cuida, Pai, da tua igreja. Amém. Cuida de cada um de nós, daqueles que estarão participando, talvez, em outro horário, porque não puderam estar conosco aqui. Vem nos dar graça, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Todos estão com os elementos? Uhum. Tá? Eu estou com os meus aqui. E como eu sempre falo, né, que há os requisitos básicos para participar. Você que estará talvez nos assistindo num outro horário, talvez não é da nossa igreja, é de uma outra igreja, ou talvez ainda não é de nenhuma igreja, né? Há 3 requisitos importantes que nós colocamos. Se você não tem esses requisitos, não participe, né? A Bíblia diz que nós temos que saber discernir o corpo e o sangue do Senhor, né? Senão estaremos buscando condenação para nós mesmos, né? Então, ou seja, quais são os requisitos? Primeiro, crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque a ceia simboliza Cristo. Não simboliza qualquer outra pessoa, Jesus. Né? Ele que derramou o seu sangue, que entregou a sua vida por nós, né? Então,
Então, crer em Jesus como seu único Salvador, como o único Senhor da sua vida, ter o aceitado como Salvador. Né? É importante dar esse passo. Segundo passo, ter sido batizado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, nós professamos nossa fé em Jesus. Nós declaramos que eu creio em Jesus, ter sido batizado numa igreja evangélica, em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? E terceiro requisito, estar em comunhão com a igreja que você faz parte. Então, se você não está em nenhuma igreja, não tem por que você participar. Você tem que estar em comunhão com a sua família espiritual. É fundamental. Né? O crente não pode estar sem nenhuma igreja. Ele tem que estar em uma igreja. Como nós vimos aqui, a Epístola de Paulo aos Coríntios mostra uma igreja doente, uma igreja carente, uma igreja com graves dificuldades, que Paulo escreve essas duas epístolas, que precisavam de renovação. Né? Mas era a igreja de Cristo. E ali tinha crentes salvos por Jesus. Então, a igreja perfeita não existe. É necessário você estar em uma igreja evangélica. Tá? Então, se você não está, retorne para a sua igreja ou para uma outra igreja. Né? Procure servir ao Senhor. A Bíblia nos ensina que nós não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Né? Apesar de estarmos vivendo agora um momento de isolamento social, mas estamos aqui congregados juntos. Né? E estaremos sim, né? Servindo ao Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Ficou meio dele todos, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Semelhante modo, depois de apreciado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso aos vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, bebei dele todos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por participar e anunciar a tua morte. Que nós podemos declarar, como diz a tua palavra, em João 3, no mundo de tal maneira, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós oramos de coração, Deus, a oração que o Senhor nos ensinou lá, andou ali por Jerusalém, junto com seus discípulos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nosso de cada dia, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Vamos cantar mais um cântico? Tem mais um cântico, Cido? Temos sim, pastor. Então vamos cantar mais um cântico para glorificar a Deus. Você ainda vai falar de missões, mais alguma coisa? Ou esse já é para encerrar, pastor? Não, eu vou depois dar alguns avisos depois. Vamos cantar mais um hino depois, que eu preparei também aqui. Tá? Ah, então tudo bem. Então nós vamos louvar num dia lindo, eu almejo encontrar. Amém? Celebrando a ressurreição, comemorando a volta de Cristo. Amém? Vamos lá? Amém. Dia lindo, eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir.
Ele veio ao mundo para salvar e dar paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos nós, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém, louvado. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos ter alguns avisos rapidamente, tá? Primeiro deles, nós temos a nossa escola bíblica à tarde, às 18 horas. Eu vou estar fazendo diferente hoje, eu tenho feito ao vivo, eu vou estar gravando a aula e disponibilizando para os irmãos, porque eu sei que hoje, como é Páscoa, talvez, eu creio que nem todo mundo vai estar se locomovendo, mas eu creio que alguns talvez estarão recebendo familiares, terão almoço com a família. Eu vou deixar disponibilizado, tá, para os irmãos, para que vocês possam aí assistir aí tranquilamente a escola dominical, ou às 18 horas, como o nosso horário normal, ou no outro horário que você achar melhor aí, tá bom? Então, vou deixar disponibilizado. Outra informação importante, não sei quantos viram aí nas notícias, né? Que houve uma certa... Está tendo, né, alguns desenrolares importantes, né? O ministro Nunes Marques, do STF, né? Ele ele assinou uma portaria permitindo os cultos presenciais. Eu vi essa notícia ontem à noite, irmãos. Então, desculpa, não tem nem como a gente tomar uma ação, né? Se nós faríamos presencial, teríamos o culto presencial com transmissão online, ou se faríamos aqui nesse canal. Então, eu mantive o canal, porque ficaria até difícil, né? Poder também avisar todo mundo e tudo mais, já tínhamos combinado assim. Então, ou seja, está vendo está tendo uma série de coisas no nosso país, né, que nós muitas vezes não entendemos, né, e muito desentendimento. Eu estou vendo nas notícias que o prefeito lá de Belo Horizonte disse que ia manter a suspensão, o STF está entrando com um recurso, está uma confusão terrível. Então, vamos esperar desenrolar nessa semana, tá? Eu ainda não tenho um posicionamento oficial da denominação nesse sentido, tá? Então, vamos esperar o desenrolar nessa semana. Eu acho que agora também tem a ver o bom senso também. Eu acho que, acima de tudo, o bom senso de cada um, de cada igreja. A nossa igreja é uma igreja pequenininha. Eu creio que talvez o problema de contaminação ali não é tão acentuado, né? Bem limitado. Mas nós temos igrejas que são maiores, claro que é um número maior de pessoas. Parece que não, mas é um risco muito grande. Na igreja da minha irmã, lá no Adventista, é uma igreja numerosa, tem mais de 250 pessoas, membros, né? E eles fizeram uma semana de oração na igreja presencial e 15 pessoas se contaminaram, né? E, inclusive, perderam 2 irmãos valorosos da igreja. Então, a igreja está muito abalada com isso, né? Inclusive, meu cunhado se contaminou, meu sobrinho, e uma das pessoas que faleceram, até peço glória por isso, ele era uma pessoa muito ativa, trabalhava com os desbravadores, aqueles escoteiros, né? Era um rapaz novo, tinha acho que 40 e poucos anos, né? E mais uma senhora também que faleceu. Então, ou seja, é o momento agora de nós termos orar pelo Brasil. Não vamos entrar em nenhuma discussão política, né? Eu creio que a nossa igreja tem esse papel de não defender nenhum político. Muito pelo contrário, temos que orar pelo nosso presidente, orar pelo nosso governador, orar pelo nosso prefeito. Eu tenho orado constantemente pelo nosso presidente, para que Deus dê sabedoria a ele, né? A igreja também não apoia impeachment de ninguém, né? Eu sei que tem denominações aí que
teve até algumas confusões, tem uma denominação histórica, que alguns pastores assinaram um documento pedindo impeachment, depois a denominação colocou, né, que essa denominação é a Igreja Metodista, né, colocou como oficial que a igreja não tem parte com isso, porque a igreja ela é apartidária, a denominação tem que ser apartidária, não pode tomar partido de ninguém, né? Temos que orar, a Bíblia nos ensina a orar pelo rei, orar pelas autoridades, né? Então é o nosso papel como cristãos, né? Ore, né? Ore, ore e ore. Coloque o nosso país nas mãos do Senhor. Esse é o nosso papel como povo de Deus, amém? Então é isso que nós temos que fazer, tá bom? Então, vamos estar, como eu falei, em oração uns pelos outros, né? Graças a Deus, muitos irmãos estão sendo vacinados na igreja, né? Temos aqui a Toshi já foi vacinada, quem mais? A Lina foi vacinada, né? A irmã Júlia, a irmã Dalva, o irmão, eu falei com o irmão, como é que chama ele? O irmão Raimundo ontem, e foi vacinado também. Vários irmãos, então a vacina está chegando, né? Está chegando, e que aumente mais ainda, né? O mundo está passando um momento difícil. O mundo, não é só o Brasil, não. Não é só o Brasil, não. Vocês viram aqui na Alemanha aí, passeatas aí contra dos negacionistas, e tinha até movimento LGBT no meio. Então, é uma confusão terrível, né? Então, que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe o mundo em geral, que Deus salve vidas, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente, principalmente, né? Que vidas sejam salvas por Jesus, que realmente o evangelho seja proclamado e que possamos anunciar mais ainda a palavra de Deus. Amém? Eu entreguei uma Bíblia, eu entreguei algumas Bíblias para vocês. Não sei se vocês já entregaram, não sei se alguns aí não receberam, eu posso depois mandar para vocês. Eu tenho um devocionário ainda comigo, tá? Eu vou estar mandando essa semana por correio para uma pessoa, uma amiga minha que eu tenho no Facebook, eu vou estar mandando pelo correio para ela. Então, que você dispare, entre em contato com seus amigos, vamos estar mandando aí Bíblias, o devocionário, tá? Tá bom? Que nós possamos, assim, estar enviando. Eu também queria, irmãos, fazer uma campanha, quem puder, né, de levantar alimentos ou produtos, principalmente produtos de limpeza. Eu quero fazer uma outra campanha para a Betel, né? É uma casa que nós temos orado por eles, e são limitados, tem vários homens lá, recebe visitas também. Eu queria levantar essa campanha. Quem puder deixar na igreja, quem tiver a chave, deixe na igreja, eu posso passar lá e pegar, né? Nós podemos depois ver alguém que possa ficar lá e receber essas doações, ou quem estiver em casa, eu posso passar, pegar na sua residência, rapidamente, ali no portão, para que possamos enviar essas doações para eles, né? Eles estão realmente necessitados, né? Então, que possamos, assim, estar ajudando, não só ele, como outras famílias também que possam estar passando por momentos difíceis, né? Vemos várias pessoas passando momentos difíceis nesse sentido, tá? Tá bom? Que você possa colaborar e contribuir, tá joia? O país que nós estaremos orando, eu pensei em estar orando pela Coreia do Norte, né? Um país que nós temos poucas informações, né? Principalmente agora com essa questão da pandemia, nós não temos informações de como está a situação lá, né? E é um país que tem aumentado grandemente a perseguição. Então, nós estaremos orando nesse mês pela Coreia do Norte, tá? Tá bom? Depois o Marcelo disponibiliza aí no grupo, tá, Marcelo? Por favor, estaremos orando pela Coreia do Norte, tá bom? E lembrar também de orar agora pelos cristãos perseguidos, porque geralmente na Semana Santa, nessas comemorações, há muitos ataques a igrejas, né? Então, alguns países, talvez, onde há perseguição, talvez não há restrições de culto, e principalmente no Egito acontece muito isso. Eu vi que na revista Portas Abertas que em alguns países, né, está sendo confiscado a igreja, né? Eles queriam fazer hospitais e foram lá confiscar a igreja e pronto, acabou. E tudo bem, a igreja poderia se colocar à disposição, né, com certeza. Mas sim, a perseguição tem aumentado muito. E esses países como a Síria, nós não temos informações. Eu creio que está acontecendo, muitas pessoas estão passando momentos difíceis agora com fome, com a pandemia. E muitos cristãos, muitos países, o cristão ele não tem direito a nada, mas nem a médico. Imagina só, imagina a situação de muitos cristãos nesse país. Então é urgente nós estarmos orando por esses, seja onde for, né, que Deus possa visitar cada um deles, tá bom? Amém? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não. Tudo bom? Amém? Então vamos cantar mais um cântico. Eu separei aqui um hino
para nós cantarmos, que é o... Deixa eu colocar na tela. Só um minutinho. Só um instantinho. Deixa eu pegar o número certinho, que eu vou colocar a letra, inclusive, tá? Da sepultura saiu. Com triunfo e glória. Com triunfo e glória. O 117 dos Salmos e Hinos, tá? Mas eu vou pôr na tela aqui. Estou colocando. Só um minuto. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão enxergando aí? Aham. Ok? Então tá bom. Vamos cantar então? Vou pedir para minha esposa me ajudar aqui, porque eu não consigo tocar e andar com PowerPoint aqui. Bárbara, se puder me ajudar aqui, por favor, com PowerPoint. Já ela chega aqui, só um instantinho, tá bom? Bárbara? Acho que ela não ouviu. Só mil babos? Só um instantinho, irmãos. Deixa eu pegar o tom aqui. Com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte em seu poder. Pode agora toda vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o meter. A sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu,
vencendo a morte em seu poder, pode agora todo filho conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu, o grande vencedor fez as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte em seu poder, pode agora todo filho conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Só um instante. Vamos voltar para a nossa tela. Só um minuto. Muito bem. Vamos então encerrar nosso culto, né? Eu louvo a Deus por vocês, cada um de vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que você tenha aí uma ótima Páscoa com Cristo, né? A Páscoa sem Cristo não tem sentido. Que Deus abençoe aí o dia a dia de cada um de vocês, proteja, né? Que Deus possa continuar nos dando saúde e vigor a cada momento. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que essa mensagem que nós aqui pregamos, né, e participamos, possa também impactar muitos corações, onde quer que seja. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? Dar uma saudação aí para de Feliz Páscoa? Fique à vontade. Vergonha. Feliz Páscoa para todos. Deus abençoe cada um. Aí, Toshi, Um bom domingo a todos. Deus abençoe. Fala aí, Toshi. Pode falar. Jesus possa nos abençoar. Quem mais? Feliz Quem mais, Páscoa André? para todos. Deus abençoe. Eu falei aí já. Desejo uma feliz Páscoa a todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Marcelo? Amém. 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 Rosa? Ah, Rosa sem som, né? Isso. Dá um alô aí, Rosa. Dá um tchauzinho. Tchauzinho. A Pete pediu a palavra, pastor. Ela vai chegar lá. O Cida e a Andréia? Nós queremos dar Feliz Páscoa a todos. Sentimos a falta de todo mundo, né? É incomum para nós a Páscoa a gente estar em casa, não ver os irmãos, mas eu acredito que todos vão estar com seus familiares, que a gente possa aproveitar esse momento para glorificar a Deus pelo sacrifício feito por nós, que os umbrais das portas de nossas casas possam estar com o sangue do Cordeiro. Amém. Nós precisamos sempre lembrar do seu sacrifício em nosso nome. Merecido, nós recebemos a graça do Senhor, mas é por amor a Ele, a nós que Ele nos deu. Amém? Feliz Páscoa a todos. Deus abençoe. Paz, espero que o próximo domingo a gente esteja lá na igreja juntos. Amém. Vamos orar por isso. Amém. Tudo bom, Pete? Que possamos estar com os corações abertos, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, até que Jesus volte. Porque Páscoa é renascer. Então, Amém. que Ele possa estar cada instante renascendo nos nossos corações, de nossas famílias, de todo o mundo. Porque hoje nós vemos que nós somos unificados. Isso que está acontecendo, a gente vê que não é, um país ou outro, mas sim, Ele não faz acepção de pessoas. Então, portanto, que a Páscoa seja lembrada que Jesus, Ele está vivo dentro de nós. Nós possamos crer
e passar para aquelas pessoas que ainda não creem, mas que eles saibam que Jesus um dia vai voltar e vai nos recolher. Então, nós seremos ceifados, ou ele vai voltar a qualquer momento, que estejamos preparados. Então, que a Páscoa seja constante nos nossos corações. Então, feliz Páscoa. Feliz aquele que tem Jesus no coração. E feliz aquele que ainda vai ouvir e falar de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Amém. Deus dê graça e força. Possamos estar firmes e fortes aí com Cristo, dia após dia. Tá bom? Amém. Amém? Amém. Então vamos agora, então, orar, encerrando esse momento, né? Que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês, nos dar saúde, possamos estar firmes e fortes sempre aqui com Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós te damos graça, te bendizemos por mais uma Páscoa que nós passamos juntos. Amém. Por esse momento maravilhoso, por estarmos, ó Pai, em comunhão uns com os outros, apesar da distância, das limitações, apesar de estarmos, Deus, passando, enfrentando essa dificuldade que o mundo tem enfrentado, mas, ó Pai, estamos contigo, ó Deus. Estamos realmente seguros em tuas mãos. Amém. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor realmente nos tem dado graça, nos tem dado força. O Senhor, ó Pai, tem sido o Deus presente, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E a tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós sentimos a sua paz, sentimos a sua presença, o teu cuidado. E pedimos ao Pai que o Senhor possa abençoar cada família nesse dia importante que nós celebramos a Páscoa, da qual nós aqui firmamos a nossa fé e cremos que o sangue do Cordeiro que foi derramado foi suficiente para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém. Que aquele, Pai, que ainda não aceitou essa mensagem, que ainda não tem essa esperança, possa se converter, possa se render aos pés do Senhor, ó Pai. Amém. Seja nosso familiar, seja nosso amigo, seja quem for, ó Pai. Que só possa ter misericórdia e abençoar essas vidas. Amém. Cuida de nós, ó Pai. Nos abençoe esse domingo, que seja um domingo agradável, que seja uma semana abençoada. Abençoe o nosso país, que tanto tem passado, sofrido com a pobreza, com a indiferença, com a politicagem, com tantas coisas terríveis, com a violência. Ó Pai, que haja paz, haja harmonia, que haja união. Abençoa o nosso presidente, cuide dele, ó Deus, a sua família. Abençoa o nosso prefeito, a sua saúde, ó Pai, cuida dele também. Abençoa o nosso governador. Abençoa todos aqueles que estão revestidos de autoridade, seja qual for, ó Pai, o partido, seja quem for. Que caia por terra o egoísmo, que caia por terra tudo isso, ó Deus. Que o mundo possa crer em Jesus. Oramos pela igreja perseguida, que muitos, ó Pai, talvez estão celebrando a Páscoa escondidos. Muitos talvez estão celebrando a Páscoa sem um alimento. Talvez presos, ó Deus, em containers, presos nas prisões. Talvez condenados à morte. Ó Deus, que o Senhor proteja-os, ó Deus. E dê que a esperança não morra no coração deles, mas que eles possam permanecer firmes e resistirem em Ti. Nos dê graça e força. Nós oramos, ó Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos. Amém. 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 Deus abençoe. Tá bom, irmãos? Fique com Deus. Deus Vamos assim abençoe. encerrar então o nosso culto. Amém? Bom Boa Páscoa domingo, aí. Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa. Amém. Obrigado por tudo. Feliz Páscoa. Deus Feliz Páscoa, abençoe. tchau. Um abraço aos seus familiares também, tá? Todos eles, tá bom? Amém. Amém. Para vocês também. Saúde e pastor. força a todos aí. Amém. 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 Se cuida.